Parte 2, sobre o estudo racional. Pois bem, vamos aprofundar um pouco mais nessas chaves que liberam o correto saber racional para o estudante. Tomando posse da primeira chave, o que é o redígio do desencanto? É a forma como a cultura racional foi redigida. Pergunta-se então: como a cultura racional nos foi ditada? Como esse conhecimento nos foi comunicado? Foi ditado com determinadas peculiaridades ou características que, em conjunto, fazem o ditado ser do desencanto no modo do desencanto. E que peculiaridades são essas? São várias, mas vamos listar aqui uma meia dúzia, para que tenhamos uma ideia mais clara do que estamos falando. Os assuntos são dados em partes, com partes entremeadas umas com as outras. As revelações sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos, são feitas aos poucos, dosadamente. As repetições são também uma característica marcante e importante no redígio do desencanto. Tem a progressividade das revelações. As revelações iniciais diferem das revelações finais. Tem a diplomacia no trato com a natureza. Tem a psicologia ou agrado aos poderes do chão. O racional fala uma coisa aqui, para nos dar condições de entender outra mais ali. O racional mistura os assuntos. Mistura os tempos em que as coisas aconteceram. Tem a semântica racional, onde algumas palavras são usadas com sentidos diferentes. O racional mistura os seres, colocando tudo num só pacote. Tem um espaço dado para respondermos, corrigirmos e completarmos o que está sendo dito. Tem as explicações sob diferentes pontos de vista, as explicações da direita e da esquerda. O racional entra e sai dos assuntos sem aviso, ou ainda, usa palavras com sentidos diferentes na mesma mensagem, o que nos leva a crer que ele está falando de uma coisa quando ele está falando de outra. Essas são algumas características ou peculiaridades do redígio do desencanto. Mas tendo outras mais que, se forem desconhecidas ou desapercebidas, não tem como o estudante fazer a correta decodificação ou interpretação dos assuntos racionais. Tomando posse da segunda chave, quais elementos básicos sofrem a ação do redígio do desencanto? Quais assuntos podem ser incorretamente interpretados se o modo de comunicação do desencanto não for conhecido ou bem compreendido? São vários os pontos básicos ou assuntos fundamentais que sofrem a ação do redígio do desencanto. Aqui, vamos listar alguns. Quem somos? De onde viemos? Como viemos? Para onde vamos? E como vamos? Esses são os assuntos fundamentais que não são corretamente aprendidos ou interpretados devido ao desconhecimento de que estes sofrem a ação do redígio do desencanto. Mas vamos seguir apresentando outros mais. Os dois grupos de habitantes do mundo racional. As duas humanidades. Os dois alfabetos de astrologia. Os habitantes do mundo racional e os seres humanos. Os seres invisíveis. A natureza e a natureza. O raciocínio. A fase racional e a natureza, a fase de liquidação e a fase da racionalização. E por aí vai. Esses são os principais pontos fundamentais que sofrem a ação do redígio do desencanto e que, por isso, têm seus sentidos ou definições modificados se não forem conhecidos para serem corretamente interpretados. Por exemplo, se o estudante não souber que no redígio do desencanto o racional superior mistura em suas explicações iniciais os habitantes do mundo racional com os seres humanos, como se os seres humanos fossem os habitantes do mundo racional que entraram pela planície racional, o estudante jamais vai fazer a correta distinção ou separação, para vir a ter a correta interpretação desse fundamento racional. Por isso,
Saber quais assuntos sofrem a ação da forma de comunicação da cultura racional é ter um grande poder em mãos para se saber corretamente dos assuntos racionais. Porque se não souber, vai passar por cima. Vai ler e vai sempre interpretar ao pé da letra o que ali está escrito e não vai interpretar as coisas corretamente. Agora chegamos no terceiro poder ou terceira chave de decodificação da comunicação racional, que é a forma do estudo racional. E essa chave tem um nome, uma identificação, o curso supremo do raciocínio, o curso mais elevado da cultura racional. Sendo a realização desse curso, é quem dá ao estudante o correto saber racional. Mas como esse curso é feito? É feito na relida ou relidas, depois que o estudante já completou a primeira lida e já está de posse das informações básicas dos 1000 livros racionais. Assim, na relida, sabendo do redígio do desencanto, sabendo como a cultura racional exibe seus assuntos e sabendo quais assuntos sofrem a ação da forma de comunicação do desencanto, o estudante fazendo agora sua relida calma e atenciosa, vai fazendo uso dessas chaves racionais. Vai vendo ali o que o racional superior está falando, como está falando e de quem ele está falando. Então, sabendo de quem ou do que ele está falando e como ele está falando, o estudante está de posse das duas chaves que abrem as portas do salão nobre do saber racional. Aí vai completar a abertura dos portais do saber racionais com essa terceira chave, o curso supremo do raciocínio. Então, vai ver que assunto está sendo tratado, se ele está sofrendo a ação de alguma peculiaridade do redígio do desencanto e como essa peculiaridade modifica o sentido do que está sendo dito, do que está ali escrito. Que é aí que entra o curso supremo do raciocínio, separando o que está misturado, completando o que está incompleto, já dando o toque final naquele assunto que ali está iniciado ou em partes falado, vai corrigir o que está errado e vai alinhar as informações, mapeando ou colocando cada coisa em seu lugar e na sua devida janela do tempo. Esse é o curso supremo de definição, definindo corretamente os elementos ou assuntos racionais. Continua na parte 3. Salve!